diferente hoje é o meu coração. Cristo deu-me paz e perdão. Se diferente hoje é o meu coração. Bom dia, meus irmãos, louvado seja Deus. Mais um momento devocional. Nós estamos aqui na igreja nessa manhã para orar, para interceder pela sua vida, pedir a Deus pela sua vida, pelo seu trabalho, sua saúde, principalmente aprender da palavra do Senhor. E nessa devocional gostaria de ler o texto que Paulo escreve à igreja de Filipos, aos Filipenses, capítulo 3, versículo 7 e 8 vai dizer: mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Nesse texto aqui, de maneira muito resumida, Paulo vai apresentar aquilo que ele era antes de encontrar-se com Jesus Cristo ali no caminho de Damasco. Em termos humanos, Paulo era uma pessoa de sucesso. Paulo era uma pessoa que tinha autoridade. Paulo era um judeu com cidadania romana. Paulo, alguém que tinha estudo, alguém que desde criança havia ali se debruçado sobre os livros, aprendido com os melhores mestres, até mesmo em termos de religião. Saulo, aliás, poderia se orgulhar de tudo aquilo, e com muita certeza ele se orgulhava de tudo aquilo que ele tinha alcançado, a ponto de achar autoridade para perseguir e jogar no cárcere aqueles que seguiam a Jesus Cristo. E no entanto, depois dele passar esse momento da vida dele para os filipenses, ele vai dizer que tudo isso para ele é refúgio. Tudo isso para ele não considera como nada, por amor a Cristo, para aproximar-se de Jesus Cristo, para ter mais conhecimento de Jesus Cristo. Eu acho muito importante nós pensarmos nisso, nesse momento e nessa manhã. Nós vivemos em um mundo em que você muitas vezes tem algum respeito e consideração, não por aquilo que você é como pessoa, como caráter, como personalidade, mas por aquilo que você tem, que você possui. Vivemos num mundo em que a gente olha para as vitrines, para as joias bonitas, as peças de ouro nas lojas, e aquilo encanta os nossos olhos, mas nós esquecemos como aquilo é adquirido. Se você tem algum tipo de curiosidade nesse sentido, pesquise sobre minas de ouro, de prata, como o ouro é extraído lá no Haiti, por exemplo, a miséria, a pobreza, a exploração em que vivem essas pessoas. Então esse é o mundo que nós temos. A gente olha para aquilo que é vistoso, que chama a atenção, que encanta os olhos, mas esquecemos da exploração, da pobreza, da miséria em que isso se sustenta. Esse é o mundo. O grande problema é quando nós crentes, cristãos, que falamos que Jesus Cristo mudou o nosso viver, que cantamos isso, muitas vezes depositamos a nossa esperança, a nossa paz, a nossa alegria, a nossa felicidade naquilo que se esvai, naquilo que enferruja, naquilo que acaba. Aliás, Jesus Cristo e a palavra de Deus, ela nos alerta muitas vezes sobre isso, O próprio Cristo vai falar que quem quer ser seu discípulo tem que renunciar. Ele, numa determinada parábola, ele vai contar
lá no Evangelho de Mateus, capítulo 13, ele vai falar sobre um homem que encontrou um tesouro num campo, então ele vai vender tudo o que ele possui e adquirir aquele campo porque ele encontrou um tesouro. Quem encontra Jesus Cristo, ou aliás, quem é encontrado por Jesus, encontra um tesouro, a verdadeira paz, a verdadeira alegria. Não podemos nem devemos trocar isso por nada. Eu acho interessante a maneira como Piper se refere a isso que Paulo está dizendo aqui, e nós aprendemos algumas lições importantes aqui. Em primeiro lugar, ninguém está falando aqui de voto de pobreza, né? Senão os ímpios, né, os homens que não creem em Deus, e aliás eles não vão compreender esse conceito mesmo, eles podem usar aquele argumento irônico, cínico muitas vezes, né? Então por que você não vende a sua casa, não vende o seu carro, não vende, abre mão do seu emprego e vai fazer um voto de pobreza? Não é disso que se trata. Não é disso que se trata. A ideia aqui é que, ainda que você possua, que você tenha, que você batalhe e trabalhe, isso é válido, não há nada errado com isso. Cristo será sempre maior e mais importante do que qualquer coisa na sua vida. E por que isso é importante? Em primeiro lugar, para que a gente sempre busque Jesus Cristo. Paulo está dizendo aqui o conhecimento sublime de Cristo, conhecer sempre a Cristo, estar próximo de Cristo. Quando a gente compreende isso, renunciar não significa voto de pobreza, mas que o nosso coração está disposto a buscar Jesus Cristo, a ter uma vida de devocional. Significa que qualquer coisa desse mundo, por mais importante que seja, perde o seu valor diante do amor de Jesus Cristo. Significa também que nós não somos escravos das coisas, mas as coisas, aquilo que se possui, que se tem, deve ser usado para partilhar, para abençoar. Significa também que, ainda que as perdas nos entristeçam, nas pequenas perdas nós não vamos nos lamentar. Entenda como o homem sem Deus, quando ele perde alguma coisa que ele tem muito afeto e carinho, ele se desespera, ele chora. Nós não vamos nos lamentar nesse momento. Por outro lado, nas grandes perdas, e houveram algumas perdas consideráveis na vida de muitas pessoas, nós vamos nos entristecer, sim. Nós vamos passar um momento de lamentação, sim. Mas como o próprio Paulo escreve aos Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13, falando sobre morte, nós não vamos nos entristecer como aqueles que não têm esperança. Nas pequenas perdas você não vai se lamentar, e nas grandes perdas, ainda que você se entristeça, você não perde a esperança. Isso é considerar Jesus Cristo como superior a todas as coisas. Meus irmãos, vamos aprender a depositar a nossa confiança e esperança no Cristo que nos salvou. Todas as demais coisas são pequenas, algumas são até inúteis diante e à frente de Jesus Cristo. Tudo aquilo que a gente pensa que traz paz e alegria nesse mundo vai passar. E às vezes quando passa, significa que o homem entra em desespero. Mas se você tem Jesus Cristo, a sua paz é eterna, a sua alegria é eterna, a sua satisfação é eterna. Procure Jesus, busque Jesus. Olhe hoje aonde é que está o seu coração. O que é realmente o seu tesouro? É Jesus Cristo? Que seja Ele, em nome de Jesus. Deus te abençoe, Deus te dê um ótimo dia.